Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu venho aqui nessa manhã, nessa tarde, ou nessa manhã, no horário que você for ver esse vídeo, chamar atenção para os irmãos sobre a questão Bíblia. A Bíblia, ela não existe nela temas soltos. Quando você fala, por exemplo, de esperança, ela vai seguir um curso falando sobre esperança. Quando você fala sobre o amor, ela vai começar lá em Gênesis e vai começando um curso falando de amor, um percurso bíblico. Nenhum tema na Bíblia, ele é solto. Um exemplo, eu não posso usar um versículo apenas da Bíblia para basear uma teoria. O nome disso se chama heresia. Quando eu tenho uma interpretação sobre um tema, e esse tema ele não está baseado na Bíblia, quando eu interpreto algo que não está escrito e embasado na Bíblia, dentro de uma exegese, que é o estudo minucioso da palavra, e a hermenêutica, que é a Bíblia interpretando a Bíblia. Quando você pega um tema, seja ele qual for, e nesse tema você começa a amparar esse tema com o primeiro, o segundo versículo, um quarto versículo, em vários capítulos diferentes. Quando você começa a apontar esse tema dentro da Bíblia, você está seguindo um padrão correto de ensinamentos bíblicos. Se eu falo de um tema, seja ele qual for, e esse tema ele não está amparado por um ou mais versículos da Bíblia, se pode ter certeza que está nascendo uma heresia. Quando falamos da Bíblia, temos que falar baseado na Bíblia. Quando eu tenho um pensamento sobre algo ou uma doutrina, eu tenho que estar baseado na Bíblia. Quando eu tenho uma dúvida sobre um tema, a Bíblia vai responder. Eu posso dar uma resposta minha baseado no que a Bíblia já respondeu. Então, essa é a regra e o princípio que nós temos que ter. O cristão, ele está baseado em princípios. E quando ele perde esse princípio na palavra de Deus, ele se destrói. Se você abrir a sua Bíblia para o livro de Salmos, capítulo 11, verso 3, nós temos aqui: ora, destruindo os fundamentos ou os princípios, o que poderá fazer o justo? Se nós derrubarmos princípios e fundamentos da palavra de Deus ao interpretar a Bíblia, o que sobrará do justo? O que sobrará do Evangelho? O que sobrará da Escritura? Então, nenhum tema na Bíblia ele pode ser invenção humana. Existe um tema na Bíblia que é o centro de tudo. Jesus Cristo é a manifestação do Deus vivo na terra. O único e verdadeiro Deus. Não existe margem para embutir em Jesus uma doutrina tão descabida na Bíblia como a doutrina da Santíssima Trindade. Não existe como você conciliar um Deus triuno na Bíblia. Não existe de cabo a rabo, de ponta a ponta, de leste a oeste, de sul a norte na Bíblia, um sequer versículo que diga Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ainda hoje estava conversando com a missionária Marisa sobre isso. Falei com ela, se ela me achasse esse versículo, que ela me provasse, me mostrasse. Porque desde quando eu me entendo por gente, eu leio a Bíblia. Já li a Bíblia várias vezes, de Gênesis a Apocalipse, e nunca encontrei sequer um único versículo fazendo menção, na mesma sentença, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Me prove na Bíblia a palavra Deus Filho. Não existe. Se você é um conhecedor das Escrituras e um crente que estuda isso aqui, você sabe, mesmo que você tenha fé na Trindade, não existe esse versículo. E eu me decepciono quando alguém afirma ter esse versículo na Bíblia. Esse versículo não existe.
Agora, meu querido, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Quando Deus criou a terra, não havia ninguém com ele além dos anjos. E quando eu falo isso, quem é que me diz isso? Aqui. Quem me diz isso? Essa escritura sagrada. Quando eu abro a Bíblia no livro de Gênesis, eu encontro lá um plural que não me diz quantidade, não me diz se era um, se era dois, se era três, se era quatro, se era cinco, se era seis, se era sete, se era milhões. Quando a gente vê no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, já dizendo que criou Deus no singular, e vem dizendo aqui tudo o que ele fez. Depois você se esbarra no versículo 26, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem vai me responder aqui que é esse plural aqui? É o teólogo? Quem vai me responder aqui? É o bispo Macedo? Quem vai responder para mim aqui? É algum dos pastores do grupo? Ou é a própria Bíblia que tem que responder? Logicamente que você sabe que é a própria Bíblia que vai responder. Nós encontramos esse plural também em Gênesis capítulo 11, onde Deus diz: desçamos e confundemos as línguas. Mas lá em Isaías, capítulo 6 de Isaías, nós vamos encontrar claramente esse plural sendo respondido e em que companhia Deus estava. No capítulo 6, versículo 1, Deus diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no singular, assentado sobre um alto e sublime trono. Não diz aqui que havia 3 senhores e muito menos 3 tronos. E a Bíblia diz que os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seu rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voavam. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Mais uma vez aparece o plural, só que o plural aí está respondido. Ali Deus desvendou o céu para o profeta Isaías. Era uma ótima oportunidade para que o Senhor apresentasse o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas não apresentou, porque não existe e nunca existirá. A Bíblia fala também claramente, que na criação Deus estava sozinho. Ele nunca em nenhum canto da Bíblia você vai encontrar um versículo fazendo alusão que Deus estava acompanhado na hora de fazer a criação. A Bíblia, pelo contrário, ela afirma que Deus estava sozinho espraiando a terra, sozinho criando todas as coisas. A Bíblia vai dizer no livro do próprio profeta Isaías que ele sozinho criou a terra, espraiou a terra por ele mesmo. Seria uma ótima oportunidade, novamente, de Deus revelar ali que havia alguém com ele, mas a Bíblia é clara em dizer dessa forma: assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor. Sou o Senhor, que faço todas as coisas. Vê se dá para você ver. Vê aqui. Que sozinho estendi o céu. Sozinho, mais uma vez, ele fala 2 vezes que ele estava sozinho. Espraiei a terra. Então, meu amado irmão,
Minha amada irmã, não vamos cair no engodo da mentira. Não vamos cair na falácia de doutrinas e dogmas inventado por Constantino, o imperador romano, e sua companhia de teólogos pagãos e herégicos, chamado Tertuliano, e o pai do misticismo, chamado Platínio. Foi o homem que fundamentou os dogmas da Santíssima Trindade. A Trindade, ela é satânica. A única vez que a Bíblia chama a atenção para a Trindade é quando ela fala em Apocalipse. Ela vai falar sobre os 3 espíritos imundos. Então, meu querido, é a única Trindade que existe na Bíblia. É o espírito do falso profeta, a besta e o anticristo. Que Deus possa abrir seu entendimento. Mas nem Deus pode abrir o entendimento se você não der lugar a Ele. Estude a Bíblia e você não vai perder nada com isso. Deus abençoe.